Muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de domingo, né? Meu nome é Valdete, para você que não me conhece, né? Estamos aí levando até você o capítulo 14 do livro de Marcos. Você que acompanhou com a Betânia, com a irmã Betânia, o capítulo 13, agora vai ficar mais um tempinho, né? Um pouquinho mais de paciência para acompanhar comigo o capítulo 14. Quero mandar um abraço aqui para os irmãozinhos da EBC, que Deus abençoe a sua vida. Estamos com muitas saudades aí, né? Mas que Deus ajude que daqui uns dias estaremos novamente nos confraternizando, né? Nos congregando juntos, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar, né? Fique comigo, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede. Pai, momentos difíceis, ó Pai, que estamos vivendo, mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ó Pai, não sei o propósito disso que estamos passando, Senhor, mas que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, nos livrar, Senhor Deus, de todo mal. Ó Pai, que essa lição de hoje, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que ela chegue no coração e na mente de cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, e nos transforme, ó Pai, dia após dia em pessoas melhores, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 14, então, Marcos se inicia com uma trama dos líderes judeus para matar Jesus, né? Então vamos ler capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: 2 dias depois seria celebrado a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Algumas versões vão trazer festa dos pães asmos, né? Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Esses líderes judeus, aqui eles estavam armando esse complô para poder prender e matar Jesus. Eles estavam meio bravos com Jesus, né? Esses líderes eram os saduceus, né? É bom lembrar que durante todo o ministério de Jesus, existia um líder aqueles grupos que perseguiam Jesus, que eram os fariseus. Agora aqui, nesse momento, nós vimos os saduceus querendo prender e matar Jesus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram teólogos progressistas liberais da época que ocupavam as classes mais altas da sociedade. Eles que estavam ali no sinédrio, eles que estavam ali dominando o sacerdócio, inclusive o sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. Então eram pessoas realmente poderosas ali na sociedade, né, que estavam com raiva de Jesus. Primeiro eles estavam ciumados, né, porque a fama de Jesus estava crescendo, Jesus fazia muitos milagres, Jesus já estava ficando famoso, eles estavam com ciúme aquilo incomodava. Jesus pregava um reino, né, eles não estavam gostando daquilo. E outra coisa, tem um outro episódio, vamos lembrar junto aqui, quando Jesus expulsou os cambistas ali do templo, né? Jesus chegou, achou os cambistas ali roubando realmente os pobres, né? Na época, as pessoas, os judeus teriam que comprar os animais para que fossem sacrificados, né? Então, eles armavam ali as bancas de câmbio e para trocar esse dinheiro e cobravam taxas exorbitantes, né? Roubando assim a população, roubando assim as pessoas pobres. E quem estava por trás disso? Os saduceus. Os saduceus. Então Jesus mexeu no bolso desse povo. Jesus acabou com esse comércio desse povo. Então eles ficaram bravos e estavam decididos, temos que matar, temos que arrumar um jeito aqui para matar. Só que não pode ser agora, durante a festa. A festa da Páscoa, temos que lembrar que era a maior festa judaica daquela região. A festa era... a cidade de Jerusalém tinha 5 vezes mais de habitantes, né, do que o normal durante a festa. Então eles temiam que tivesse alguma rebelião, né, que desse trabalho, né? Então eles falavam: vamos matar, mas vamos esperar a festa passar, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa festa judaica, né? Era a festa que fazia ali uma celebração, né, pela noite em que os hebreus foram libertos do Egito, né? Nós vamos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Você vê aqui nessa gravura ao lado, né, que vamos ver aí, ela
fala um pouquinho sobre isso, né? Naquele dia o Senhor chamou Moisés e deu a recomendação, falou, ó, o faraó está com o coração endurecido, não quer libertar o povo, mas agora vai acontecer a 10ª praga, né? Que foi a morte dos primogênitos. Então ele deu a recomendação para Moisés, ele falou, ó, fala com o meu povo que para matar o cordeiro, deu todas as instruções ali como deveria ser feito, né? Seria um jantar, uma ceia ali mesmo, deu todas as orientações de como era para comer e tal, e o sangue era para ser passado, era para ser aspergido nos umbrais da porta. Aí o que acontecia? À noite, à meia-noite, quando o anjo da morte passasse, né, onde ele via que tivesse o sangue do cordeiro, ele passava por cima e não seria morto ali o primogênito, né? Então só assim seria livrado da morte, né, o primogênito do povo de Deus. Então assim foi feito, e isso ficou tradição, essa comemoração da Páscoa, né? E até hoje temos e para sempre vamos ter. Hoje um pouquinho diferente, né? Enquanto naquela época eles celebravam esse dia, esse cordeiro, hoje nós celebramos um outro cordeiro. Quem é esse outro cordeiro? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal, é aquele que mesmo sem mácula, mesmo sem pecado, ele foi levado ali para a cruz, ele foi morto, ele foi crucificado, e através do seu sangue que foi aspergido ali na cruz do Calvário, ele nos livrou da morte, da condenação eterna, da morte espiritual, da condenação eterna. Então, através daquele sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, ele nos deu hoje o livre acesso a Deus novamente. Nós que vivíamos ali no mundo de pecado, na escuridão, ele nos trouxe para a luz através daquele sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, que eu e você possamos valorizar esse sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Ok, então, enquanto esses líderes judeus estavam tramando a morte de Jesus em Jerusalém, ali próximo, na cidade de Betânia, uma família se preparava para fazer uma recepção para Jesus, né? Então vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim: Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, poderão fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Realmente, como diz aqui no finalzinho, né? Sempre que for pregado o Evangelho, essa maravilhosa história vai ser lembrada, com certeza, né? Então aqui, Marcos, ele não nos traz quem era essa mulher. Só diz que era a mulher de Betânia que ungiu Jesus. Só que se formos olhar direitinho, a Bíblia vai nos relatar, lá em João, capítulo 12, a Bíblia vai nos falar quem que era essa mulher. Era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, né? Aquela família que Jesus gostava tanto ali, amigos de Jesus, né? Maria vai aparecer na Bíblia em três ocasiões. Em Lucas 10, ela vai aparecer aos pés de Jesus para aprender. Em João 11, ela vai aparecer para chorar. E aqui, ela vai aparecer para agradecer nesse episódio, né? Aí agradecer por quê? Porque ela fez essa homenagem para Jesus, esse momento de gratidão e ungindo a cabeça de Jesus. Com certeza foi pelo episódio que Jesus, pelo milagre que Jesus fez com o irmão dela, né? Ele ressuscitou o seu irmão Lázaro. E aí Maria ficou muito feliz, muito contente, né?
muito grata com isso. E naquele momento ali ela quis prestar essa homenagem a Jesus. Vamos tirar algumas lições desse texto, né? Muito bom esse texto, é maravilhoso, né? Maria, ela fez o melhor, tudo que ela tinha de mais valioso, ela deu para Jesus. Naquela época, como essa passagem nos fala, que era caríssimo, né? Valia mais de 300 denários. Aí você me pergunta, como uma família pobre, como uma pessoa junta tanto perfume, né? Nessa vasilhame aqui. É porque naquela época as jovens iam comprando aos poucos, né, o perfume e armazenando para a sua noite de núpcias. Então, o que ela tinha de melhor para oferecer para Jesus ali naquele momento era esse perfume. E ela não se hesitou. Quando viu a oportunidade de adorar o Pai, adorar o Mestre, ela pegou o seu perfume. Ela não foi nem abrindo aos poucos para que sobrasse uma parte. Não, ela não queria nem saber. É como se ela dissesse, não, o importante é Ele, o importante é a adoração para com o Senhor. E não é o meu perfume. Então ela tem muito a nos ensinar nessa passagem, né? É maravilhoso essa passagem aqui. Ela não se importou com as críticas, ela sabia que ia ser criticada por aquilo que ela estava fazendo. Ela não se importou. O importante para ela era agradar a Deus. O importante para ela era fazer aquilo que Jesus iria ficar feliz. Será que estamos fazendo isso com o Senhor? Será que estamos agradando? Será que estamos sendo bem vistos aos olhos do Pai? Pense nisso, pense nisso. Enquanto Mateus e Marcos trazem essa passagem antes da ceia, né, no livro de João essa passagem ela vai vir antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muitos podem ficar pensativos o porquê, né? É importante dizer que a Bíblia ela não tem essa preocupação de trazer cronologicamente os fatos, né, numa ordem certinha. Mas o importante é trazer cada episódio, trazer de forma correta, né? O importante é isso. Então não é cronologicamente. Então, por que Mateus e Marcos trouxe antes da ceia esse episódio? Muito provavelmente ele trouxe para fazer aqui um contraste entre essa adoração de Maria com a traição de Judas, que vem logo a seguir, né? Então pode ter sido, ele quis traçar esse paralelo, esse contraste entre essa adoração e essa traição. Então de que lado nós devemos estar? Do lado da adoração ou do lado da traição? Né? Que estaremos todos do lado da adoração, para adorar o nosso Deus. No versículo 10 e 11, nós vemos aqui o pacto da traição. Diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Essa é uma cena muito triste realmente, a cena mais triste, né, desse capítulo, né, que é o pacto de traição, é quando Judas realmente decide atrair Jesus. Judas não esperava isso de Jesus. Judas estava triste, estava decepcionado. Judas, ele esperava que Jesus fosse um líder político, que Jesus iniciasse a qualquer momento uma rebelião contra Roma, né? E ele, como seu tesoureiro, como seu braço direito ali, ele tivesse ali um cargo importante ali, né? Nessa nova fase de Jesus. Só que não, tudo que vinha acontecendo estava dizendo o contrário. Jesus fala, não, meu reino não é daqui, né? De repente, a mulher vai lá a Maria vai e quebra aquele vaso de perfume caríssimo ali e joga fora. Ele falou, esse dinheiro podia ser usado aqui na nossa missão, né? Esse dinheiro vai fazer falta, né? Então Judas, ele estava já dessa forma, já querendo, já decidido a trair Jesus, né? Muitos vão dizer que às vezes que Judas até o último momento, até na hora do beijo ali que ele foi
para um lugar um pouco mais escuro ali com os líderes. Ele esperava ainda que Jesus se rebelasse ali, mandasse ali uma legião de anjos ali e começasse ali, né, aquela rebelião política. Mas não, Jesus não foi assim, não teria válido o sacrifício. O plano de Deus era outro, né? Então é muito fácil muitas vezes nós nos irarmos, né, nós nos revoltarmos com Judas, mas é bom lembrarmos que qualquer pessoa que confessa um compromisso com Cristo e o nega, né, nas suas atitudes, nos seus atos do dia a dia, da sua forma de agir, estamos também traindo o Mestre, né? Desobedecer é negar o seu amor. Não obedecer é negar a sua verdade. Rejeitar a sua autoridade é negar a sua divindade. Então, há muitas formas de negar o Mestre, há muitas formas de trair o Mestre. Será que nós não temos traído o nosso Mestre no nosso dia a dia? Pense nisso. Pense nisso. Dos versículos 12 até o versículo 16, vai nos falar sobre os discípulos preparam a Páscoa para Jesus. Então vamos ler. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram às cidades e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ora, aqui nós vemos os preparativos, né? Jesus ali envia os discípulos, né? Os discípulos perguntam: mestre, onde o senhor quer que preparamos a Páscoa? Onde vamos confraternizar? Onde vamos cear, né? E mais uma vez Jesus mostra ali o seu poder, né? Mais uma vez um milagre, né, acontece. Ele fala, ó, aqui vai nos provar mais uma vez que ele tudo sabe, né? Ele já envia os discípulos, né? E vai encontrar tudo como Jesus tinha dito, né? Naquela época, várias casas existiam. Uma sala grande no segundo andar, né, onde as famílias, as pessoas se reuniam em volta de uma mesa para fazer confraternizações, e principalmente nessa época, essa Páscoa, né, onde eles se reuniam e comemoravam ali a Páscoa. E mais uma vez nós vimos aqui que Jesus quer que nós fazemos parte do seu milagre, né, como dissemos ali nas aulas anteriores. Jesus faz um milagre, mas ele sempre deixa uma parte para que nós possamos fazer parte dessa obra dele, né? Ele poderia ter estalado os dedos e falar: não, pode ir lá que já está tudo arrumadinho, chega lá, vai estar a mesa com o cordeiro, com tudo. Mas não, ele fala: não, vocês vão preparar. O que era preparar essa mesa, né? Era comprar, assar esse cordeiro, preparar ali as ervas, né? Os pães, o vinho e tudo mais ali, todos os preparativos para aquela mesa, para que fosse feito aquela ceia. Então, que possamos agradecer ao nosso Deus, possamos agradecer a esse Jesus que sempre nos deixa, né, ter esse privilégio de sentir o prazer de estar junto com Ele, fazendo parte do seu milagre. Do versículo 17 ao versículo 26, Marcos vai nos relatar a última ceia, aquele episódio ali maravilhoso onde Jesus assentou com os seus discípulos para ceiar. Diz assim: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um:
por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. E então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Esse episódio é maravilhoso, é marcante, né, na história de Jesus, é marcante no ministério de Jesus, em que Jesus aqui ele institui a ceia do Senhor, né? Até hoje ela é feita, né? E vai continuar sendo, né, para toda a vida, né? É o momento em que Jesus nos ensina, né, simbolicamente ali, através do pão e o vinho, né, a sua morte e ressurreição, né? A valorizarmos a sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário, né? Onde o seu corpo foi moído, o seu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário. É incrível como nós vimos aqui, Judas já sabia que ia trair, Jesus já sabia que era Judas, mas mesmo assim, Judas com seu sangue frio, né? Ele ficou ali com a sua hipocrisia, ele ficou ali ainda participando da ceia e comendo no mesmo prato que Jesus. Muitas vezes nós somos assim também, nós temos atitudes hipócritas, né? Nós desobedecemos o nosso mestre, né? Nós fizemos as coisas achando que Deus não está vendo e não adianta. Temos que ser sinceros com o nosso Deus. Temos que ser sinceros com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos valorizar cada dia, né, o sacrifício de Jesus, que possamos valorizar esse momento da ceia do Senhor, que nos faz refletir muito na nossa vida, nos faz refletir muito na nossa vida de cristão. Do versículo 27 ao versículo 21, vamos ver a passagem onde Pedro é novamente avisado, né, da sua traição. Diz assim, e Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será por mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Meus irmãos, esse episódio, ele nos faz pensar numa forma. A linha que separa o certo e o errado é muito tênue, é muito rente ali. Nós devemos ficar vigiando o tempo todo. Não adianta falarmos que somos fortes, porque a tentação vem, podemos cair, né? A palavra diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Vamos tomar cuidado nas nossas atitudes, né? Pedro aqui, ele se sentia forte, ele achava que ele não iria, como os outros discípulos, que não iria decepcionar o mestre, mas na hora que veio o aperto, o medo da morte, o medo da prisão, falou mais alto, e ele acabou negando a Cristo. Então vamos ter cuidado nas nossas atitudes, vamos ser tementes a Deus, vamos pedir a Deus força no nosso dia a dia.
Dos versículos 32 ao 42, Marcos vai relatar a passagem que traz Jesus no Getsemane. Diz assim, 32. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Aqui no finalzinho ele já está relatando que Judas está aproximando, né? Eis que o traidor se aproxima. Jesus aqui nesse texto, ele relata no versículo 36, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus não está aqui fugindo da sua responsabilidade. Jesus estava aqui expressando a sua sincera angústia, seu sincero sofrimento, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele estava prevendo todo o sofrimento que ele carregava, todo o peso que ele carregaria dos nossos pecados nas suas costas. Jesus estava aqui já adiantando, já estava sentindo essa dor dos nossos pecados. Portanto, vamos valorizar esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, ali na cruz. Dos versículos 43 ao 52, Marcos nos relata a prisão de Jesus, o momento em que Jesus é preso. Vamos ler. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é este. Prendam e levam-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso era para que se cumprissem as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Aqui nos traz, no momento dessa prisão, que um dos discípulos desembainhou a espada e cortou a orelha, de um dos soldados. Em Marcos não relata, mas no livro de João vai nos dizer que esse discípulo foi Pedro, que tentou cortar ali a orelha, ou até mesmo o pescoço, daquele guarda, na proteção ali do mestre, protegendo ali o Jesus Cristo, o seu mestre.
Aí vai nos dizer também em Lucas que Jesus rapidamente pegou a orelha, colocou no lugar, né, para que não fosse derramado sangue ali naquele momento. Então Jesus curou ali rapidamente, ali, fez outro milagre ali na frente, né, daqueles soldados e na frente dos discípulos, né? E logo vamos ver mais à frente o momento em que os discípulos fogem, abandonam, né, com medo, né? E horas antes, poucas horas antes, eles tinham garantido para Jesus que não iam trair, né, que iam ficar firmes com Jesus. Isso nos faz refletir muito em nossa vida. Será que estamos firmes com Jesus o tempo inteiro? Né? Será que estamos ali juntos? Pense nisso. Será que em momentos da sua vida você não abala? Será que sua fé não fica, né, meio fraca, meio bambiando? Peça a Deus para que sua fé esteja sempre como rocha, firme, que possamos estar sempre juntos de Jesus, sempre ali com Ele. Amém? Dos versículos 53 ao versículo 65, Marcos vai nos relatar Jesus diante do Sinédrio, momento ali em que eles vão forjar ali o julgamento de Jesus. Diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós os ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe profetadas. Que momento mais triste, que momento mais angustiante, né? Que momento mais chocante para nós, né? Mesmo sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo sabendo que isso aqui tudo era plano de Deus, né? Muitas vezes, muitos vão achar que o diabo teve ali uma vitória temporária, né? Nessa morte, nessa prisão de Jesus e, consequentemente, na morte e crucificação. Mas mais para frente vamos ver, a Bíblia vai relatar que realmente era Deus que estava no controle e tudo isso era plano de Deus. O diabo não teve nenhuma vitória sobre nada que aconteceu, né, nesses episódios de Jesus. Né? Isso tudo fazia parte do plano de Deus. E Jesus, mesmo ali, diante da sua maior dificuldade, mesmo ali prestes a ser preso, né? Ele não negou o Pai. Ele não negou. Quando ele foi perguntado: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Ele respondeu: eu sou. Eu sou. Você diz: eu sou um cristão? Você diz:
o Senhor Jesus é o meu Deus em todos os momentos da sua vida? Você não tem vergonha da sua fé? Pense nisso. Viva uma vida de declaração ao seu Deus. Viva uma vida onde todos possam saber e admirar as suas atitudes como um bom cristão, como um servo fiel, um servo que não nega o seu mestre, mesmo diante das dificuldades. Dos versículos 66 ao 72, já estamos finalizando, né, o capítulo 14, vamos ver aqui a passagem onde Pedro nega Jesus. Diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou outra vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Meus amados, quando somos discípulos de Jesus, quando somos seguidores de Jesus, por isso somos cristãos, somos chamados cristãos, pequenos cristozinhos. A nossa tendência é parecer com Cristo, e esse é o propósito, dia após dia, conhecermos mais da palavra do Senhor, conhecermos mais de Deus e ficarmos mais parecidos com Cristo. Por isso, eles conheceram Pedro aqui. Pedro vestia da mesma forma que Jesus, Pedro andava parecido com Jesus, Pedro tinha as atitudes de Jesus, mas naquele momento ali, ele negou Jesus, como já estava escrito que ia acontecer aquilo ali, né? Ele não resistiu, ele acabou fraquejando naquele momento. Mas pense nisso, você como um bom cristão, você está sempre sendo observado, você está sempre sendo cobrado pelas suas atitudes, pelos seus atos. Você se parece com Cristo? Você tem as atitudes de um bom cristão? Pense nisso. Devemos ser cada dia mais parecidos com o nosso Cristo, com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos.